Boa tarde, pessoal. Estou eu aqui de novo com mais um vídeo para falar sobre um determinado tema. E o tema que eu vou falar hoje é sobre religião. Eu não vim aqui para dar uma opinião como um teólogo, alguém que conhece muito sobre religião, mas mais como alguém que tem uma visão sobre o assunto, assim, tipo uma visão bem básica, mas bem mente aberta, assim, sobre o assunto, né? Enfim, eu já participei de 2 igrejas já na minha vida. Na verdade, eu fui batizado primeiramente na católica, como todo mundo é, né? E depois de um tempo, eu acho que lá para 2012, por aí, apareceu a oportunidade de eu me batizar na igreja dos Mormons. E ter a experiência lá também, né? Tipo, foi uma experiência bem legal, bem bacana. Acho que eu passei na faixa de uns 2 a 3 anos lá. Foi bem divertido, tipo, aproveitei bastante. O pessoal de lá é um pessoal muito que integra bem a gente, assim, tipo, que traz mesmo pra perto. Só que eu nunca me sentia bem espiritualmente, assim, quando eu ia pra lá. E isso acabou que fez com que eu me afastasse, também por outros problemas que aconteceram e tal, mas enfim. Aí eu voltei pro grupo de oração católico, né? E ainda passei, acho que na faixa de uns 1 ano e meio para 2 anos também no grupo da Igreja Católica. Lá também era a mesma coisa, tipo, eles integram muito a gente. Todo esse pessoal de religião, de igreja, assim, eles sempre procuram trazer você para mais perto, né? E faz com que você também traga outras pessoas para mais perto e tal. E lá no grupo de oração era do mesmo jeito. Só que eu acabei me afastando também por problemas pessoais, enfim, também por não estar me encaixando na questão espiritual, né? Depois que eu participei do grupo de oração e eu saí de lá, eu parei de frequentar, tipo igrejas ou grupo de oração, sei lá, cultos. Minha fé não mudou, assim, entre aspas, não mudou. Eu passei a pensar um pouco diferente, mas eu só parei de frequentar esses lugares religiosos, assim. Não porque eu fiquei com raiva de alguma coisa ou porque eu mudei totalmente meu pensamento, mas pela questão de não me sentir bem nesses lugares, assim. Eu, na minha particularidade, não achar que eu preciso estar nesses lugares para exercitar alguma fé, enfim, orar e etc. Mas eu tenho o pensamento de que essas coisas são essenciais, esses lugares, esses cultos, enfim, todas as religiões aqui da nossa região e até do mundo, elas são essenciais porque traz uma esperança pra gente. Tipo, tem muita gente que sofre de depressão, por exemplo, e vê uma saída na religião, em Deus. Ela acha melhor ver uma saída em Deus do que ir no psicólogo, por exemplo, que seria o ideal, né? Mas essas pessoas também conseguem se curar de tal problema pela questão da fé, né? De ver esperança naquilo, de se sentir bem lá. Também de quem passa a palavra, né? O padre chega lá, passa uma palavra de apoio, de carinho para a pessoa compra aquele discurso e acaba tendo a fé, assim, aumenta a fé e acaba se livrando daquele problema, né? Seja um problema psicológico, enfim. Então eu acho que a religião é uma coisa bem necessária, assim, no âmbito social, né? Claro que tem a parte ruim, a parte negativa, como em tudo na vida tem uma parte positiva e outra negativa. A parte negativa da religião seria a questão do fanatismo, né? O fanatismo religioso que destrói tudo que pessoas de boa índole, assim, de pessoas que realmente estão lá para passar a palavra, destrói tudo que essas pessoas construíram, né? Porque quando você confunde as coisas, começa a exagerar demais na sua fé, e começa a afetar a vida de outras pessoas, assim, por causa do seu fanatismo, não sei, criticar a religião da outra pessoa, que não tenha um dogma parecido com o seu, ou então criticar o jeito que ela se veste, o jeito que ela age. Aí você já está partindo, aliás, criticar usando a justificativa de Deus, né? Porque criticar, todo mundo critica, enfim, em situações normais. Mas quando você usa o nome de Deus, o nome da sua religião em prol dessa sua crítica, que não é uma crítica construtiva,
na sua cabeça até é uma crítica construtiva, mas acaba não sendo, você tá, tipo, exercendo o tal fanatismo religioso, né? E tem gente que leva o fanatismo, que já é uma coisa extrema, ao extremo, né? E aí entra a questão da violência, né? De você bater em outra pessoa na rua, porque... Ou então as guerras que já tiveram aí por causa de religião, também foi uma coisa que... Foi um fanatismo religioso a outro nível, né? Tipo, que causou, enfim, genocídio e toda aquela questão bem negra da nossa história, né? Mas se a gente for procurar olhar pelo lado positivo, é aquele que eu falei. É uma coisa que é essencial. A gente, de certa forma, a gente é meio que obrigado a seguir uma religião assim que nasce, né? Porque a nossa região, ela é... A maior parte da nossa região, ela é dominada pela Igreja Católica, né? E a Igreja Católica meio que obriga você a se batizar quando você é criança. É tipo uma imposição assim que não é aquela regra assim, você tem que se batizar, mas pela questão cultural e tal, as pessoas acabam batizando seus filhos quando eles são crianças, enfim, pela aquela questão, eu não vou querer que meu filho cresça pagão, da história, né? Eles chamam de pagão. Mas a gente sabe que não tem nada a ver, tipo, é só... A criança vai estar lá, você mergulhada numa água, dá o nome, né? Que já está registrado em cartório, enfim, ela vai seguir aquela religião. Na minha opinião, eu acho que isso é, de certa forma, errado. Não sou ninguém para estar julgando nada, mas, de certa forma, é um julgamento, enfim. Eu acho que você teria que ter o seu direito de escolher aonde você quer se batizar. Afinal de contas, o batismo, para quem é religioso, é uma coisa que é muito... Tipo, tem um significado muito grande, né? Então, se tem um significado tão grande assim, eu acho que seria mais assim de direito da gente. Eu não vou me batizar agora, não vou ser taxado de nada, vou me batizar só, vou deixar meu filho, né, se batizar em tal religião quando ele tiver discernimento para entender qual é a religião que ele quer seguir ou não. Isso, infelizmente, não acontece, né? As pessoas acabam batizando seus filhos quando são crianças, enfim. Isso não é um problema, como eu falei, tipo, eu comecei na Igreja Católica e em um determinado tempo eu mudei, fui para a Igreja dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para ser mais preciso. E me batizei lá também, não teve nenhuma restrição de dizer, você foi batizado na Igreja Católica, então você não pode ser batizado aqui. Depois eu saí de lá, voltei, também não teve nenhuma restrição, porque religião é isso, é feito para religar as pessoas, né? Quanto mais gente eles atraírem para a fé, para perto de Deus, é o que eles querem. Então eles não vão julgar você se você fez algo de errado, se você está batizado em outra igreja. Depois que você entra lá, que você conhece a verdade, como eles falam, né? Você conhece a verdade, você passa a ter discernimento do que é certo e é errado, e a partir dali sim é que eles vão, de certa forma, julgar. Coloco aspas na questão de julgar, porque não é uma condenação, né? É falar assim, agora você tem, julgar no sentido de dizer, agora você tem discernimento do que é certo e errado, então se você errar agora, você está errando de forma consciente, né? Não tem mais aquela inocência em relação a isso, não. Então, tipo, pensando por esse ponto, assim, eu acho que não é uma coisa que seja tão grave, a questão do batismo, quando criança. Enfim, eu atualmente, como eu falei, eu não me filiei mais a nenhuma religião, nenhuma instituição, assim, porque eu sempre fui um cara que duvida muito das coisas, tipo, questiona demais. E quando eu participava dos grupos de orações, eu tinha umas perguntas que, de certa forma, eram meio cabulosas, assim, tipo, as pessoas olhavam assim e diziam, mas o cara tá perguntando isso por quê? Não tem fé, não? Só para vocês terem uma ideia, tipo, eu perguntava como foi que Deus surgiu, por que foi que Deus surgiu, né? Tipo, e eu não encontrei resposta, porque não é uma coisa que você vai encontrar resposta em nenhum lugar, tá entendendo? Só que, como aquele velho ditado, né? O mundo é feito de perguntas, não de respostas. Tipo, eu ter perguntado isso fez com que minha curiosidade fosse aguçada e eu passasse a procurar, tipo, em outras religiões, enfim, abrir mais minha mente, né? Tipo, eu não achei a resposta, afinal de contas é como eu falei, tipo, isso é uma coisa que eu não vou achar em lugar nenhum, porque é mais questão de interpretações mesmo, tipo, uma pessoa vai dizer... Já vieram me falar, por exemplo, que Deus está além do espaço e tempo, então é uma coisa que a gente não pode questionar, só que
é uma coisa que não tem muito sentido, porque a física, a astronomia, sempre está estudando, pesquisando coisas que vão além da nossa imaginação, tipo aquelas distâncias em anos-luz e coisas que existiram há muito tempo atrás, e eles se questionam e, por mais que eles não achem a resposta concreta, mas eles estão ali pesquisando, enfim, em busca do conhecimento, né? Mas eu acho que é isso, tipo, como eu falei no início do vídeo, só para fechar, porque o vídeo está muito longo, religião é uma coisa que é essencial. Então, se você não tem fé, se você é considerado ateu, né? Se você se considera ateu, eu dou um conselho que você nunca critique uma pessoa que é religiosa, nunca fale que essa pessoa está errada por estar acreditando em Deus, porque é uma coisa que é essencial e todo mundo precisa. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano precisa de um líder. Isso já veio da história da humanidade mesmo. Nós somos animais coletivos, né? E todo animal coletivo precisa de um que se destaque mais para liderar a manada, né? O bando. E no nosso caso, o ser humano, a gente tem os presidentes, enfim, os líderes mundiais, e acima deles a gente tem uma entidade sobrenatural, que muitos chamam de Deus, outros chamam de Alá. Não importa a denominação, o que importa é que ele está lá presente, está presente aqui também, que é o que mais importa. Afinal de contas, o que dá a noção de realidade a gente é o nosso cérebro. Então, se ele está presente aqui, ele existe, né? Enfim. Então, o conselho e a mensagem que eu tenho para dar sobre religião é isso. Nunca critiquem, sempre apoie uma pessoa religiosa. Se você vê que o comportamento dela é pro bem, claro, né? Se for um comportamento que vai de contra a ética e moral que a gente tem na sociedade, então aí não tem justificativa, aí não tem por que a gente apoiar, né? E, enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, falando um pouco sobre a minha opinião em relação à religião. Como eu disse no começo, é uma opinião de leigo. Eu nunca estudei teologia, é mais uma visão que eu tenho, né? Coisas que eu aprendi com a vida mesmo. E é isso, um abraço, e amanhã tem mais um vídeo. Eu ainda vou decidir qual é o tema que eu vou falar, mas com certeza vai ser um tema assim bem polêmico. Enfim, abraço, beijo e até a próxima.